Um grito agudo rasgou o silêncio da manhã. Não era um som comum, era o som da mais pura agonia, um lamento desesperado que parecia ter o poder de estilhaçar vidro e apertar o coração de quem o ouvisse. Mariana Costa, de joelhos no chão de mármore polido da vasta sala de estar, esfregava o piso com um pano velho e áspero. O som fez com que parasse instantaneamente, os músculos tensos. O grito ecoou do andar de cima, vindo da ala dos quartos. Sem um pingo de hesitação, ela largou o pano encharcado, a água a espalhar-se numa poça silenciosa, e correu. Subiu a escadaria monumental de madeira escura, vencendo os degraus de 2 em 2, o coração a martelar contra as costelas num ritmo frenético de pavor e urgência. A porta do quarto principal estava escancarada. Mariana entrou, e a cena que encontrou era um punhal a torcer-se-lhe no peito. Um menino, de talvez 5 anos, estava no chão, a bater com a cabeça ritmicamente contra a parede estocada. As pequenas mãos cobriam-lhe os ouvidos com uma força desesperada, os olhos firmemente fechados, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. A cada impacto surdo da cabeça contra a parede, um soluço gutural escapava-lhe. Mariana sentiu o ar a faltar-lhe. Ela conhecia aquela cena. Já a tinha vivido, vezes sem conta. Aproximou-se lentamente, os pés a deslizarem sobre o tapete persa sem fazer o mínimo ruído. Não lhe tocou. Sabia que não devia. Ajoelhou-se a uma distância segura, com a voz mais suave que conseguiu encontrar, começou a cantar. Era uma antiga canção de embalar, uma melodia alentejana que a sua avó lhe cantava, a mesma canção que ela tantas vezes cantara ao seu irmão quando ele era consumido por crises como esta. A sua voz era baixa, quase um sussurro, a melodia simples e repetitiva a preencher o espaço carregado de angústia. O menino parou o movimento violento. Lentamente, as mãos desceram dos ouvidos. Os olhos continuavam fechados, mas o corpo parou de se autoagredir. Mariana continuou a cantar, sem pressa, a voz um fio de calma no meio do caos. O menino inspirou profundamente, um som trêmulo, e os seus pequenos ombros começaram a relaxar. Nesse preciso momento, uma voz áspera soou atrás dela. O que é que está a fazer? Gonçalo Dantas estava parado na ombreira da porta, a camisa de linho amarrotada e meio desabotoada, a gravata a pender de lado, o cabelo escuro em desalinho. Era evidente que viera a correr, o peito a arfar, mas o que mais se destacava era a expressão no seu rosto. Choque puro, absoluto. Os olhos, normalmente calculistas e frios, estavam arregalados, a boca ligeiramente aberta, como se testemunhasse um milagre ou um fantasma. Nunca, nos 5 anos de vida do seu filho, alguém conseguira acalmar uma das suas crises com tamanha rapidez. Gonçalo olhou de Mariana para o filho, agora sentado e quieto no chão, e de volta para ela. Quem é você? Perguntou ele, a voz ainda a recuperar o fôlego. Mariana levantou-se devagar, limpando as mãos úmidas às calças do seu uniforme simples. Mariana Costa, senhor. Comecei hoje. Sou a nova empregada da limpeza. Gonçalo abanou a cabeça, a confusão a toldar-lhe o raciocínio. Como é que o fez parar? Eu apenas cantei, senhor. O meu irmão. Ele tinha crises semelhantes. Aprendi com ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gonçalo olhou para o filho, que permanecia no mesmo sítio, exausto mas calmo. Obrigado, murmurou ele. Pode voltar ao seu trabalho. Sim, senhor. Mariana passou por ele, descendo as escadas com as pernas a tremer. O que acabara de acontecer? De volta à sala de estar, apanhou o pano do chão. Continuou a limpar, mas as suas mãos tremiam incontrolavelmente. A sua mente estava num turbilhão. Tinha 26 anos. Vivia numa pequena casa de aldeia nos arredores de Évora com a sua mãe, a dona Ana Ribeiro, que estava doente. Cancro. Os tratamentos no Hospital Central de Lisboa eram terrivelmente caros. Trabalhava a fazer limpezas desde os 18 anos, em mais casas do que conseguia contar. Patrões rudes, salários atrasados, humilhações de toda a espécie. Mas sempre fora honesta, sempre trabalhadora. Este emprego, na Quinta Dantas, pagava 200 euros a mais do que qualquer outro que já tivera. Era o suficiente para cobrir os medicamentos e as contas da mãe, a melhor oferta que conseguira. Não podia, de forma alguma, perder este emprego. A sua mente voou para o seu irmão, Martim. Ele morrera há 5 anos, com apenas 12. Uma pneumonia que se complicou rapidamente. Mas essa não era toda a história. Martim tinha um autismo ligeiro e perturbações sensoriais. As crises, os gritos, as mãos nos ouvidos, era exatamente como o menino lá de cima. Mariana cuidara dele dos seus 11 aos 16 anos. Aprendera tudo na prática. Como o acalmar, o que evitar,
quando lhe dar espaço. Nenhum médico lhe explicara melhor do que a sua própria experiência. Ainda chorava quando pensava nele. Mas fora Martim que a preparara para este momento, para saber exatamente o que fazer quando viu aquele menino em crise. O som de passos na escada. Gonçalo descia. Mariana ergueu-se de um salto, o nervosismo a voltar. Ele era alto, talvez com 35 anos. Roupas caras, uma postura de poder. Mas o seu rosto estava cansado, com olheiras profundas e uma expressão pesada. Sente-se, por favor. Ele apontou para um dos sofás de veludo. Mariana sentou-se na ponta, as mãos suadas. O seu irmão. Disse que ele tinha crises semelhantes. Sim, senhor. Ele tinha autismo. Faleceu há 5 anos. Lamento. Obrigada, senhor. Silêncio. Gonçalo passou a mão pelo rosto. O meu filho chama-se Diogo. Tem 5 anos. Autismo severo, não verbal. Mariana ouvia em silêncio. Eu trabalho em tecnologia, uma aplicação de saúde, telemedicina. Essas coisas. Passo o dia fora. Mas o Diogo tem uma ama especializada, a Sandra. Ela é excelente, ele tem terapeutas 3 vezes por semana, um médico particular, tudo do melhor. Ele olhou para Mariana. Mas nada, absolutamente nada, funcionou tão depressa como o que você fez em 3 minutos. Mariana não sabia o que dizer. Se ele tiver outra crise. Pode ajudar-me outra vez? Claro, senhor. Obrigado. Ele afastou-se. Mariana ficou de pé, o coração ainda descompassado. Ao olhar para a porta, viu o menino. Diogo estava ali parado, a observá-la. Não disse nada, apenas olhou. Mariana sorriu, um sorriso lento e suave. Olá, Diogo. O menino continuou a olhar. Não sorriu, não se aproximou, mas também não fugiu. E, pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que talvez estivesse no sítio certo. Nos dias seguintes, Mariana integrou-se na rotina da casa. Limpar, organizar, lavar, as tarefas de sempre. Mas algo era diferente. Ela cantava enquanto trabalhava. Não de propósito, era automático. As canções que a avó lhe ensinara, velhas cantigas de roda, melodias suaves. Diogo notou. No segundo dia, ele apareceu na sala enquanto ela espanava os móveis. Ficou parado, a observar. Mariana continuou a cantar baixinho, fingindo não o ver. Ele aproximou-se devagar, em pequenos passos, e sentou-se no chão a uns 2 metros dela. Mariana não parou de cantar, não olhou diretamente para ele, apenas o deixou estar. Ele ouvia, e o seu corpo pequeno começou a balançar subtilmente ao ritmo. No terceiro dia, ela estava na biblioteca a organizar os livros por cores. Azuis com azuis, vermelhos com vermelhos. Diogo apareceu novamente. Desta vez, aproximou-se mais, fascinado com o que ela fazia. Os seus olhos brilharam. Mariana pegou num livro verde e mostrou-lhe. Verde. Diogo não repetiu, mas os seus olhos fixaram-se na cor. Ela pegou no amarelo. Ele pegou num da pilha e colocou no sítio certo. Amarelo sobre amarelo. Mariana sorriu. Isso mesmo, Diogo. Perfeito. Ficaram ali meia hora, a organizar juntos. Ele não falou, não fez contacto visual, mas estava ali, presente, a participar. Gonçalo viu tudo do seu escritório. Deveria estar a trabalhar, tinha uma reunião em 15 minutos, mas não conseguia desviar o olhar. A ama, Sandra Fonseca, apareceu ao seu lado. Uma mulher nos seus 50 anos, cabelo preso num coque apertado, expressão séria mas gentil. Ela é diferente, não é, Sandra, comentou ele, baixinho. Em 2 anos a trabalhar aqui, nunca ouvi tão calmo com alguém. Sandra falou com cuidado, escolhendo as palavras. Ela tem um dom, Sr. Gonçalo. É isso. A Mariana não trata o Diogo como um caso clínico. Não fala com ele devagar, com voz de bebê, como nos ensinam nos cursos. Ela trata-o como uma criança. Simplesmente isso. Gonçalo pensou na sua ex-mulher. Beatriz nunca tratara o filho assim. Nem sequer quisera tentar. Mas isso era o passado. Um passado que ele preferia não revisitar. Passou uma semana. Mariana já conhecia a rotina da casa, os hábitos de Diogo, o que o acalmava e o que o perturbava. E, no final da tarde de sexta-feira, aconteceu.
Diogo aproximou-se de Mariana enquanto ela dobrava roupa. Parou ao seu lado e, de repente, pegou-lhe na mão. Não olhou nos olhos dela, mas o seu aperto era firme. Mariana parou o que estava a fazer. Olhou para a mãozinha dele dentro da sua. O seu coração deu um salto. Gonçalo viu a cena da porta do escritório. Algo se moveu dentro dele. Um aperto no peito que não sentia há anos. Admiração, talvez. E algo mais. No final do dia, ele esperou por Mariana à porta. Você tem um dom. Mariana abanou a cabeça. Não é um dom, senhor. É só amor. É só isso. Ela pegou na sua mala e saiu. Gonçalo ficou ali, a pensar na palavra amor. Tão simples, tão óbvio, e ele nunca tinha percebido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Gonçalo sentiu algo para além de culpa, sentiu esperança. E sentiu que aquela mulher simples estava a mudar a sua vida de uma forma que ele nunca esperara. Passara quase um mês desde que Mariana começara a trabalhar na quinta. Tornara-se parte da rotina. Chegava cedo, limpava, e nos seus intervalos, ficava perto de Diogo. Saía ao fim da tarde. Diogo parecia outro. As crises diminuíram drasticamente. Comia melhor, dormia melhor. Até os terapeutas comentaram o progresso. Numa sexta-feira à noite, a mãe de Gonçalo veio jantar. Dona Maria Dantas, 62 anos, elegante, cabelo grisalho num penteado impecável, roupas de marca, mas com uma expressão fria e austera. Entrou na sala e viu Mariana a brincar com Diogo no tapete. Estavam a construir uma torre com blocos coloridos. Ela franziu o sobrolho. Quem é esta rapariga? É a Mariana, mãe. A nova empregada. A empregada? E por que é que está a brincar com o Diogo? Isso é trabalho para terapeutas. Mariana ouviu tudo. Sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas baixou a cabeça e continuou a brincar. Mãe, ela ajuda-o. O Diogo gosta dela. Não me digas. Que ridículo. Desde quando é que uma empregada cuida de uma criança com necessidades especiais? Mariana mordeu o lábio, não disse nada, e levantou-se lentamente, saindo da sala. O jantar foi pior. Dona Maria mal olhava para Mariana. Quando precisava de algo, chamava-a com um tom de voz que deixava bem claro quem mandava. Traga mais água, rapariga, e veja se está fresca. Sim, senhora, respondia Mariana, baixinho. Estas raparigas de hoje em dia pensam que podem ser amigas dos patrões. Esquecem-se do seu lugar, comentou Dona Maria em voz alta, como se Mariana não estivesse a poucos metros. Gonçalo sentia-se desconfortável, mexendo na comida sem dizer nada. Sabia que devia defender Mariana, mas não conseguia. Nunca conseguira enfrentar a mãe. Mariana voltou para a cozinha com as mãos a tremer. Encostou-se ao lava-loiça, respirando fundo. Não ia chorar. Não podia. Mas as lágrimas vieram na mesma. Nesse momento, sentiu uma mãozinha a agarrar a sua. Era Diogo. Tinha vindo sozinho para a cozinha, algo que nunca fazia. Havia algo nos seus olhos. Talvez preocupação. Ele não entendia exatamente o que se passava, mas sabia que Mariana estava triste. Ele abriu a mão e estendeu-lhe um papel dobrado. Era um desenho que fizera mais cedo. Um coração vermelho, simples, torto, mas desenhado com um cuidado imenso. Mariana ajoelhou-se, pegou no papel, apertou-o contra o peito e desabou a chorar. Diogo ficou ali, a observá-la, sem compreender, mas presente. Gonçalo apareceu à porta da cozinha e viu a cena. O seu filho, que nunca demonstrava afeto, a tentar consolar alguém. A vergonha que sentiu foi física. Devia tê-la defendido. Devia ter mandado a mãe calar-se. Mas era um cobarde. Mariana limpou as lágrimas. Sorriu a Diogo. Obrigada, meu amor. Vou guardar este desenho para sempre. Olhou para Gonçalo, cujo olhar pedia desculpa sem palavras, mas Mariana não correspondeu. Apenas continuou o seu trabalho. Naquela noite, depois de todos se irem embora, Gonçalo sentou-se sozinho na sala e ligou a televisão. O telejornal. O empresário Gonçalo Dantas fecha um contrato milionário de 9 milhões de euros com investidores internacionais para a expansão da sua aplicação de saúde. Gonçalo nem sentiu entusiasmo. 9 milhões, e ele não conseguia fazer o próprio filho feliz. Desligou a TV e foi para a cama,
mas não conseguia parar de pensar no desenho do coração que Diogo fizera e na mulher humilde que estava a ensinar ao seu filho algo que mais ninguém conseguira: amor. 2 dias depois, numa segunda-feira de manhã, Beatriz Dantas estava sentada no sofá gasto do seu apartamento alugado em Olhão. Era um T2 pequeno. A cozinha era minúscula, os móveis velhos, nada parecido com a quinta onde vivera. A mesa de centro estava coberta de contas por pagar. Eletricidade, água, renda, tudo em atraso. Beatriz olhou em volta e suspirou. Como é que chegara àquele ponto? Fazia 2 anos que se divorciara de Gonçalo. Na altura, pensou que ia correr tudo bem. A sua carreira de modelo ia descolar, ia ganhar o seu próprio dinheiro, viver à grande. Mas não aconteceu. Fez umas pequenas campanhas, uns desfiles regionais, nada de importante. Aos 33 anos, as agências queriam miúdas mais novas. A sua carreira terminara antes de começar. Gastara o dinheiro do divórcio em cirurgias plásticas, roupas de marca, festas. Pensou que era um investimento, mas fora um desperdício. Agora, estava falida. Foi quando pegou na revista que estava na mesa, na capa, a fotografia de Gonçalo. Sorriso confiante, fato impecável. Empresário do ano fecha contrato de 9 milhões. 9 milhões. Beatriz leu o artigo. Aplicação de saúde, a expansão internacional, novos escritórios. Ele estava a nadar em dinheiro. Olhou de novo para o seu apartamento miserável, para as contas, para a vida que se tornara um fracasso. E então, teve uma ideia. Pegou no telemóvel e ligou. Doutora. Carla, é Beatriz. Beatriz Dantas. Preciso de marcar uma consulta, urgente. Beatriz. Há muito tempo. O que precisa? Quero a custódia do meu filho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você abandonou a criança há 2 anos. Vai ser muito difícil. Eu não o abandonei, disse Beatriz, a voz agora doce, ensaiada. Eu estava doente, depressão pós-parto, não conseguia cuidar dele, a doutora sabe. Mas agora fiz tratamento, estou melhor, e quero o meu filho de volta. Tem relatórios médicos. Consigo arranjá-los, doutora. Esteves. Vai custar caro. Beatriz olhou para a foto de Gonçalo na revista. Eu pago. Não se preocupe. 3 dias depois, numa quinta-feira à tarde, a campainha da quinta tocou. Mariana, que passava no corredor, atendeu o intercomunicador. Uma mulher. Sandra saíra com Diogo, por isso foi ela que abriu a porta. À sua frente, uma mulher deslumbrante, cabelo liso e comprido, maquilhagem perfeita, roupas caras, mas com uma frieza no olhar. Quem é você? Perguntou a mulher, bruscamente. Eu trabalho aqui, senhora. Ah. A mulher olhou Mariana de cima a baixo. A criada. Chama o Gonçalo. Mariana estremeceu. Sim, senhora. Correu escada acima e bateu à porta do escritório. Senhor Gonçalo, está uma senhora lá embaixo. Que senhora? Não sei, senhor. Mandou chamá-lo. Gonçalo desceu e parou ao meio da escada. O seu rosto ficou pálido. Beatriz. Olá, Gonçalo. Ela entrou sem ser convidada. Gonçalo fechou a porta, a voz dura. O que queres? Vim ver o Diogo. Vens vê-lo agora. Desapareceste por 2 anos. Beatriz suspirou. Eu estava doente, tive um esgotamento, precisei de tempo para me cuidar. E voltei. Estou aqui. Nesse momento, ouviu-se um barulho no andar de cima. Olhou e viu Diogo, ao colo de Mariana. Estavam no corredor, a olhar para baixo. A expressão de Beatriz mudou. Não era amor, era outra coisa. Quem é essa com meu filho? É a Mariana, trabalha aqui. Trabalha ou vive aqui? Parece muito à vontade. Ela cuida muito bem dele. Beatriz riu. Imagino. Que empregada não cuidaria bem do filho de um milionário? Gonçalo cerrou os punhos. Vai-te embora, Beatriz. Eu vou, disse ela, pegando na carteira. Mas vim avisar-te. Vou pedir a custódia partilhada. Tenho direito. Sou a mãe. Nem penses nisso. Não és tu que decides, querido. É um juiz. E os juízes favorecem sempre a mãe. Eu vou provar que estava doente.
E também vou provar que tu és negligente, deixando uma empregada sem qualificações a cuidar de uma criança com necessidades especiais. Um arrepio percorreu Gonçalo. A minha advogada entrará em contacto. Beatriz caminhou para a porta. Vemo-nos no Tribunal de Comarca de Lamego. E saiu. Gonçalo ficou ali, paralisado. Mariana desceu lentamente com Diogo. O menino estava assustado, não se lembrava bem da mãe, mas sentia a energia negativa. Quem era, senhor? Gonçalo respirou fundo. A minha ex-mulher. A mãe do Diogo. Os olhos de Mariana arregalaram-se. Ela não o veio visitar. Gonçalo olhou pela janela. Ela veio declarar guerra. Nas semanas seguintes, Beatriz agiu rapidamente. A sua advogada, a doutora Carla Esteves, deu entrada com um pedido de visitas provisórias. Argumentou que era o direito da mãe, que ela estava tratada, que tinha condições. Gonçalo contratou o melhor advogado de família que conhecia, o Dr. António Pereira. 60 anos, experiente, com centenas de casos ganhos. Vamos contestar tudo, mas o juiz pode conceder visitas supervisionadas enquanto o processo decorre, avisou ele. Eu sei. Não o quero perto dela. Mas a lei favorece a mãe, especialmente se ela provar que estava doente. Gonçalo bateu na mesa. Entretanto, Beatriz começou a atacar por todos os lados. Telefonava à meia da noite. Soube que tens uma empregada a tomar conta do Diogo. Isso é negligência, sabias? Ela passa muito tempo aí, não é? Interessante. Gonçalo desligava, frustrado. Ela espalhava rumores, enviava mensagens. Confias nela? Uma estranha. E se ela só quiser o teu dinheiro? E, aos poucos, a semente da dúvida começou a germinar. Não que Gonçalo acreditasse, mas a suspeita é como uma erva daninha. 2 semanas depois, ele chegou a casa mais cedo. Encontrou Mariana a dar o lanche a Diogo na cozinha. Os dois riam. Bem, Diogo não ria exatamente, mas fazia um som parecido. Estava feliz. Gonçalo ficou a observar da porta. Ela era tão dedicada, tão carinhosa. Mas a voz de Beatriz ecoava, e se ela só quiser o teu dinheiro? E a voz da sua mãe, essas raparigas pobres têm sempre segundas intenções. Ele abanou a cabeça. Não, a Mariana não era assim. Mas a dúvida persistia. Mariana, posso falar consigo? Ela limpou as mãos. Claro, senhor. Foram para a sala. Gonçalo estava visivelmente desconfortável. Não o volta a fazer. Mariana ficou confusa. Fazer o quê? Cuidar do Diogo. Não é o seu trabalho. As palavras foram como uma bufetada. Mas ele precisa. Eu pago-lhe para limpar. As lágrimas subiram aos olhos dela. Peço desculpa. Não volta a acontecer. Um silêncio horrível instalou-se. Gonçalo arrependeu-se no instante em que as palavras saíram, mas não soube como voltar atrás. Tenha cuidado. As pessoas podem interpretar mal. Mariana baixou a cabeça. Compreendo, senhor. Voltou ao trabalho, mas o seu coração estava partido. Naquela noite, sozinha no seu quarto, chorou. Pensou em desistir, mas depois pensou na sua mãe doente, nas contas, nos medicamentos. E pensou em Diogo, na forma como ele lhe pegava na mão, no seu quase sorriso quando ela cantava. Não o podia abandonar. Decidiu ficar, mas manteria distância. Seria apenas a empregada. Nos dias seguintes, Mariana tentou. Limpava em silêncio, sem cantar. Quando Diogo se aproximava, ela sorria, mas não brincava como antes. Diogo não compreendia. Ficou agitado, procurava-a, e as crises voltaram. Era uma tortura. Cada vez que Diogo se aproximava, o coração dela doía, mas forçava-se a manter a distância. Gonçalo via tudo e odiava-se. Tinha estragado tudo. Magoara as 2 pessoas mais importantes para si, mas o seu orgulho impedia-o de pedir desculpa. Foi numa sexta-feira à tarde, 3 semanas depois daquela conversa, que a campainha tocou. Mariana atendeu. Era um oficial de justiça. Uma intimação para o Sr. Gonçalo Dantas. Ela pegou no envelope e entregou-lhe. Gonçalo abriu-o com as mãos a tremer, leu, e o seu rosto ficou lívido. Beatriz conseguira a ordem de visita. Diogo passaria o próximo fim de semana com a mãe.
Mariana viu a expressão dele à distância e sentiu o coração afundar. Diogo apareceu na sala. Não sabia de nada, mas sentia que algo estava errado. Gonçalo olhou para o filho. Como é que lhe vou dizer que vai ter de passar 2 dias com uma mulher que mal conhece? Mariana viu a cena e quis chorar, mas não podia fazer nada. Gonçalo olhou para a intimação, para o filho, e depois para Mariana. No fim de semana seguinte, Diogo iria com Beatriz, e não havia nada que alguém pudesse fazer para o impedir. Uma semana depois, na tarde de sexta-feira, o carro de Beatriz parou em frente à quinta. Era um carro de luxo, alugado. Tudo para manter as aparências. Gonçalo estava a fazer a mala de Diogo. Sandra tinha deixado tudo cuidadosamente arrumado, mas ele remexia na roupa, atirando-a para dentro da mochila. Estava tão nervoso que não tinha paciência. Mariana observava à distância, o coração apertado. Sabia que devia manter-se afastada, mas não conseguiu. Aproximou-se lentamente. Senhor Gonçalo, posso ajudar? Ele olhou para ela, consciente da barreira que criara entre eles, mas olhou para a mochila desarrumada e cedeu. Por favor. Mariana pegou na mochila e arrumou tudo com cuidado. Roupas macias que não irritassem a pele dele. Os seus brinquedos preferidos. E uma lista detalhada, que ela escrevera à mão. Talvez isto ajude, disse ela, entregando-lhe a lista. Tudo o que ele gosta. O que evitar, os horários. Obrigado. Beatriz entrou sem pedir licença, com o seu ar superior. Prontos. Ou vamos ficar aqui o dia todo? Gonçalo desceu as escadas com Diogo ao colo. O menino agarrou-se ao pai, sentindo que algo estava muito errado. Diogo, vais passar o fim de semana com a tua mãe, está bem? Diogo olhou para Beatriz, de quem mal se lembrava, e encolheu-se, enterrando o rosto no pescoço do pai. Anda cá, meu amor. A mãe tem saudades tuas. Beatriz abriu os braços com um sorriso ensaiado. Diogo abanou a cabeça. Não queria. Diogo, filho, vai. Gonçalo tentou novamente, a voz embargada. O menino olhou para Mariana, um apelo nos olhos. Mariana ajoelhou-se, o coração a partir-se. Vai correr tudo bem, Diogo. Domingo estás de volta. Mas nem ela acreditava nisso. Gonçalo entregou o filho a Beatriz. Diogo começou a chorar, um choro silencioso, as lágrimas a escorrerem pela cara. Oh, que drama, suspirou Beatriz. Mariana entregou-lhe a mochila. Está aí tudo. E a lista, por favor, leia. Sim, sim. Beatriz nem olhou. O carro arrancou. Diogo olhava pela janela de trás, as lágrimas a marcarem o vidro. Mariana desabou a chorar na porta. Gonçalo subiu para o escritório e fechou-se. O fim de semana começara. Na sexta-feira à noite, Beatriz chegou ao seu apartamento em Olhão com Diogo. O cheiro a mofo pairava no ar. Fica aí, a mãe está cansada. Pôs Diogo no quarto mais pequeno, ligou a televisão e fechou a porta. Diogo sentiu-se perdido. Tudo era estranho. Os cheiros, os sons, a ausência de Mariana. À hora do jantar, Beatriz aqueceu uma lasanha congelada no micro-ondas. Tinha alho, cebola, um cheiro forte que o perturbou. Come, Diogo. Ele não tocou na comida. Ficou sentado, em silêncio, com fome. Às 10 da noite, Diogo tentou dormir, mas o colchão era duro, a almofada tinha um cheiro estranho, e o som da televisão da sala era alto. Começou a ficar agitado. Tapou os ouvidos. O ruído era demais. Começou a bater com a cabeça na almofada. Primeiro devagar, depois com mais força. Beatriz ouviu e entrou no quarto, irritada. O que é isto? Para com isso. Diogo não parou. Não conseguia. A crise estava a vir com força. Eu disse para parares. Ele gritou. Um som agudo, desesperado. Ótimo. Agora vais acordar o prédio todo. Ela tentou segurá-lo, mas Diogo debateu-se. Beatriz desistiu. Empurrou-o para o quarto e trancou a porta por fora. Ficas aí até te acalmares. Diogo passou a noite a chorar, sozinho, no escuro. Beatriz bebeu vinho na sala, pegou no telemóvel e ligou a uma amiga. Não, está a ser super difícil, mas é só um fim de semana, não é? Eu aguento. Pelo menos, no fim, vai valer a pena. Sábado não foi melhor. Diogo continuou isolado,
com fome e assustado. No domingo, ela deu-lhe um banho rápido, vestiu-lhe a mesma roupa, nem o penteou. Às 8 da noite, 2 horas atrasada, tocou à campainha. Gonçalo abriu a porta e sentiu um soco no estômago. Diogo estava um farrapo. Olheiras profundas, roupa suja e amarrotada, arranhões nos braços de tanto se bater, o cabelo emaranhado, um cheiro a suor e a medo. O que lhe aconteceu? Quase gritou Gonçalo. Ele teve uma crise. Impossível de controlar, disse ela, como se não fosse nada. Tentaste acalmá-lo. Tentei. Não funcionou. A culpa não é minha. Não é tua, a voz dele era perigosa. Ouve, tu sabes como ele é difícil. Gonçalo cerrou os dentes. Vai-te embora. Eu vou. Para a semana venho buscá-lo. Ela atirou a mochila para o chão e saiu. Gonçalo pegou no filho. O menino tremia. Mariana, que esperara na sala, ansiosa, todo o fim de semana, correu ao ver o estado de Diogo. Meu Deus! Ele viu-a e atirou-se para os braços dela, finalmente libertando as lágrimas que contivera. Um grito longo, desesperado, que partia qualquer coração. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Mariana abraçou-o com força, chorando com ele. Levou-o para a casa de banho, despiu-o com cuidado, preparou um banho morno e, cantando baixinho, lavou-o devagar, com todo o amor do mundo. Gonçalo observava da porta e, finalmente, compreendeu. Beatriz nunca amara aquele menino. E esta mulher, com o seu filho nos braços, amava-o mais do que a própria mãe. Diogo acabou por relaxar, fechar os olhos, exausto, e adormeceu nos braços dela. Mariana continuou a embalá-lo, as suas lágrimas a caírem no cabelo molhado dele. A culpa apoderou-se de Gonçalo. Ele duvidara dela. Afastara-a quando ela mais precisava. Fora o maior erro que podia ter cometido. Segunda e terça-feira foram dias difíceis. Diogo não comia, recusava tudo. Abanava a cabeça, virava a cara. Não dormia bem. Acordava à meia da noite, a chorar baixinho, com pesadelos. As crises voltaram com uma força que não se via há semanas. Só se acalmava com Mariana por perto, e mesmo assim, demorava mais tempo. Na quarta-feira, a pediatra veio. Examinou e fez perguntas sérias. Sr. Gonçalo, o menino apresenta sinais de trauma. Gonçalo contou-lhe o que sabia. A médica abanou a cabeça, preocupada. Ele precisa de uma avaliação psicológica urgente. E não pode voltar a passar por isto. Eu garanto que não vai. Tenha certeza. Porque se ele voltar a ter uma consulta destas, farei um relatório para o tribunal. Na quarta à noite, depois de Diogo finalmente adormecer, Gonçalo chamou Mariana. Preciso de lhe pedir desculpa. Ela olhou para o chão. Não precisa, senhor. Preciso, sim. Duvidar de si foi a coisa mais estúpida que fiz. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. O senhor estava só a proteger o Diogo. Não. Eu tive medo. Medo de quê? Um silêncio pesado. Gonçalo não conseguiu dizer. Medo de sentir o que estava a sentir por ela. Medo de cometer o mesmo erro que cometera com Beatriz. Mas Mariana não era Beatriz. Ela nunca quisera sequer tentar. Eles olharam um para o outro. Vou lutar contra ela. Vou usar tudo o que tenho. Ele respirou fundo. Mas vou precisar da sua ajuda. Da minha. Viu como ele voltou. Cuidou dele. Se for preciso, pode dizer isso em tribunal. Mariana empalideceu. Testemunhar. Eu sei que é pedir muito. Não é isso. É que. Eu sou só a empregada. Vão acreditar em mim. Eu acredito. E é isso que importa. Ela limpou uma lágrima. Eu faço qualquer coisa pelo Diogo. Qualquer coisa. Eu sei. Obrigado. Pela primeira vez, Gonçalo tocou-lhe na mão. Foi só por um segundo, mas Mariana sentiu um choque elétrico. Na quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Era o advogado. Gonçalo ouviu em silêncio, o rosto a ficar cada vez mais tenso. Quando desligou, Mariana estava no corredor. O que se passa, Sr. Gonçalo? Ele olhou para ela, a voz pesada. A Beatriz alterou o pedido. Agora quer a custódia total. Total? O que isso quer dizer? Ela alega que sou negligente.
Que deixe pessoas não qualificadas a cuidar dele. Mariana sentiu o mundo a girar. Por minha causa. Não é por sua causa. Ela vai usar tudo o que puder. Mas ela pode. Ela pode tirá-lo de si. Gonçalo não respondeu logo, porque não sabia a resposta. E esse silêncio assustou-os mais do que qualquer palavra. Na terça-feira de manhã, Beatriz ligou para um número que tinha apontado, linha de apoio à criança, queria fazer uma denúncia. Diga. Há uma criança autista a ser cuidada por uma empregada sem qualificações, em casa do empresário Gonçalo Dantas. Acho que é um caso de negligência. Pode identificar-se. Prefiro não. Mas, por favor, verifiquem. Preocupo-me com a criança. Desligou e sorriu. Depois, ligou para um pequeno escritório no centro da cidade. Preciso de contratar um detetive. Que tipo de investigação? Quero fotografias. Da empregada e do meu ex-marido. Qualquer coisa que pareça comprometedora. Perfeitamente. Na quinta-feira, 2 dias depois da denúncia, 2 assistentes sociais da Segurança Social apareceram à porta. Mariana atendeu, o coração a mil. Precisamos de falar com o responsável pela criança. Gonçalo desceu rapidamente. As assistentes entrevistaram Mariana numa sala. O tom era formal. Qual é a sua formação, senhora? Costa. O 12º ano. Formação superior. Não, senhora. Curso técnico em puericultura. Não. E cuida da criança com regularidade. Ajude quando ele precisa. É paga extra por isso? Não. As assistentes tomaram notas. Avaliaram a casa. Impecável. O quarto de Diogo, organizado. Os brinquedos, adequados. Avaliaram o menino. Diogo estava calmo com Sandra no sofá. Quando uma das assistentes se tentou aproximar, ele ficou visivelmente desconfortável. Ele tem dificuldade com estranhos, explicou Sandra. Gonçalo apresentou o dossiê completo. Relatórios médicos, recibos das terapias. Senhor Dantas, vemos que tem profissionais qualificados. Mas esta funcionária assumiu um papel para o qual não tem formação. Ela ajudou o meu filho quando mais ninguém conseguia. Compreendemos. Mas a nossa recomendação oficial é, a senhora Mariana deve limitar-se às suas funções de limpeza. Para o cuidado da criança, apenas pessoal certificado. Gonçalo sabia que não podia argumentar. Eu trato disso. A partir daquele dia, tudo mudou. Mariana tinha ordens claras, não podia brincar com Diogo, não podia dar-lhe banho, não podia ajudá-lo nas crises. Era uma tortura ouvi-lo chorar no andar de cima e não poder subir. Limpava com as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. Cada soluço dele era uma faca nas suas costas. Diogo não compreendia. Procurava-a, encontrava-a numa sala e ia ter com ela. Puxava-lhe a mão. Queria brincar. Mariana ajoelhava-se à sua altura, as lágrimas a rolarem. Agora não posso, meu amor. Desculpa. Soltava-lhe a mãozinha com gentileza. Diogo ficava parado no meio da sala, perdido. Mais tarde, pegou num papel e numa caneta, desenhou-a, mostrou o desenho a Sandra, ao pai, e voltou a mostrar-lhe. Ninguém disse nada, mas todos compreenderam. Ele queria-a de volta. Gonçalo pegou no desenho, olhou para Mariana, e sentiu um aperto no peito tão forte que lhe custava respirar. Mais tarde, sozinha no seu quarto, Mariana chorou sem parar. Sentia-se humilhada, culpada. Não me devia ter aproximado tanto, pensava. Sabia que isto ia dar para o torto. Mas, no fundo, sabia que não conseguiria ter feito de outra forma. No domingo, chegou outra carta. Visitas autorizadas novamente. No fim de semana seguinte. Quando Diogo percebeu o que ia acontecer, entrou em pânico. A crise foi violenta. Sandra tentou ajudar, sem sucesso. Gonçalo pegou nele, mas Diogo debateu-se com tanta força que, pela primeira vez na vida, um som articulado lhe saiu da boca. Não. Não. Todos ficaram gelados. Os olhos de Gonçalo arregalaram-se. Mariana, que correra ao ouvir o barulho, tapou a boca. Ele estava a tentar falar. Pela primeira vez em 5 anos. Não, 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 continuou ele. A sua angústia era tão grande que estava a quebrar barreiras. Demorou quase 2 horas a acalmá-lo.
Quando finalmente adormeceu, exausto, Gonçalo tomou uma decisão. Não ia deixar que aquilo voltasse a acontecer. Faria o que fosse preciso. Na segunda-feira, ligou para um escritório discreto no centro da cidade. Preciso de contratar um detetive particular. Diga. Quero que siga a minha ex-mulher. Ela tem visitas ao meu filho ao fim de semana. Preciso de provas do que acontece quando ela está sozinha com ele. Fotografia, vídeo, qualquer coisa que prova negligência. O detetive era um homem de 60 anos, ex-polícia, um profissional. Preciso de todos os detalhes. Gonçalo deu-lhes. O pagamento não é problema. Preciso dessas provas. Começamos amanhã. Sexta-feira chegou. Beatriz veio buscar o menino. Desta vez, preparara-se melhor, contrataram uma ama-cara por umas horas. Diogo não queria ir. Escondeu-se debaixo da mesa. Gonçalo teve de ir buscá-lo. Os dois choravam. São só 2 dias, filho. Depois voltas. Prometo. Beatriz pegou nele, impaciente. O detetive, Manuel Afonso, já estava posicionado. Seguiu-os à distância. Na sexta à noite, Beatriz chegou ao apartamento com Diogo. A ama esperava. Durante 2 horas, tudo pareceu perfeito. Beatriz brincou com o filho, a ama ajudou. Parecia uma família feliz. Mas assim que a ama saiu, o pesadelo recomeçou. O detetive, Manuel Afonso, estava num prédio do outro lado da rua. Alugaram um apartamento vazio para ter um bom ângulo. Conseguiu fotografias nítidas através da janela. Diogo, sozinho no quarto, com um tablet. À noite, Beatriz saiu. Manuel Afonso seguiu-a até uma tasca típica em Alfama, fotografou-a a beber com amigos, a rir, a dançar. Diogo ficou sozinho no apartamento, trancado. No sábado de manhã, Beatriz foi a uma boutique de luxo na Avenida da Liberdade. Comprou brinquedos, chapéus, roupas de criança. O detetive achou estranho, mas continuou a segui-la. Ela voltou ao apartamento, pôs tudo em frente a Diogo. Vamos tirar umas fotos, querido. Obrigou-o a pegar nos brinquedos, a sorrir. Diogo estava visivelmente desconfortável, mas ela conseguiu umas fotos que, do ângulo certo, pareciam felizes. Publicou nas redes sociais: amo este menino mais que tudo. Logo a seguir, Beatriz voltou à boutique, devolveu tudo o que comprara e recebeu o dinheiro de volta. No domingo de manhã, o detetive conseguiu a gravação mais importante. Beatriz estava na varanda do apartamento, a porta aberta, a falar ao telemóvel. Ele estava no apartamento alugado com um microfone direcional. Conseguiu gravar. Não é fácil, mas é só até conseguir a custódia. Sim, depois meto numa clínica e pronto. Não preciso de o ver todos os dias. Manuel Afonso gravou cada palavra. No domingo à noite, tinha as fotografias, os vídeos, as capturas de ecrã das redes sociais e a gravação da confissão. Na segunda-feira de manhã, apareceu na quinta e entregou a Gonçalo uma pendrive. Está aqui tudo. Gonçalo ligou ao computador. Viu as fotos, ouviu o áudio. A raiva subiu-lhe de tal forma que começou a tremer. Nesse momento, Mariana entrou no escritório. Senhor Gonçalo, precisa de ver uma coisa. Mostrou-lhe o telemóvel. O Instagram de Beatriz. As fotos felizes com Diogo. Publicadas no sábado à noite. Gonçalo olhou para as publicações falsas e depois para as fotografias do detetive da mesma hora, Diogo sozinho, Beatriz na tasca. Manuel Afonso acenou com a cabeça. Isto, juntamente com o que eu consegui. Ela não tem a mínima hipótese. Gonçalo olhou para as provas espalhadas na mesa, olhou para Mariana, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com esperança. Na terça, encontro-me com o meu advogado. Vamos preparar tudo. Olhou pela janela, os punhos cerrados. Beatriz não sabia o que a esperava. Mas ia saber. Na segunda-feira, 10 dias antes da audiência, o escritório de advogados do Dr. António Pereira, no Porto, estava em plena atividade. Gonçalo chegou com uma pasta cheia de documentos. O detetive, Manuel Afonso, também. O Dr. Pereira, um homem de 60 anos, cabelo grisalho, analisou tudo. Parou numa imagem, Diogo sozinho no quarto, enquanto Beatriz estava na tasca. Isto é abandono durante o tempo de visita. Ela trancou. Abanou a cabeça, virando as páginas, vendo as publicações nas redes sociais, os talões da devolução dos brinquedos. Pura encenação.
Ligou a gravação da varanda. Quando acabou de analisar tudo, tirou os óculos. Isto é muito forte. É suficiente para ganhar. É forte, sim, mas pode não ser suficiente. Ela vai alegar depressão, tratamento, mudança. Precisamos de mais. Mais o quê? Testemunhas. Pessoas que possam falar da rotina, da evolução do Diogo, do estado dele depois das visitas. Tenho a Ama, Sandra, a pediatra, a terapeuta. Perfeito. Mas precisamos da testemunha-chave. Mariana. Exatamente. Ela viu tudo. Cuidou dele quando ele voltou desfeito. Mas ela sabe que vai ser atacada. A doutora Carla Esteves é agressiva. Vai questionar tudo, a sua formação, as suas motivações, a sua relação consigo. A Mariana está preparada. Espero que sim. Agenda um ensaio com ela. Ela precisa de estar forte. Naquela noite, Gonçalo chamou Mariana para conversar. Tem a certeza de que quer fazer isto? Tenho. Não vai ser fácil. A advogada da Beatriz não vai ter piedade. Vai dizer que você quer o meu dinheiro, que temos um caso, vai tentar humilhá-la. Mas não temos. Eu sei, você sabe. Mas ela vai fazer parecer que sim. Um silêncio tenso instalou-se. Gonçalo olhou para ela. O cabelo preso, as roupas de trabalho, as mãos calejadas, e sentiu aquele aperto no peito outra vez. Estava quase a dizer-lhe. Quase a dizer que pensava nela constantemente, que já não imaginava a casa sem ela, que talvez a advogada não estivesse assim tão errada. Mas não o fez. Ainda não era a altura. Obrigado por fazer isto. É pelo Diogo. Mas ambos sabiam que já não era só pelo Diogo. 3 dias depois, quinta-feira à noite, o telemóvel de Gonçalo tocou. Número privado. Olá, Gonçalo. Era a voz de Beatriz, diferente, quase meiga. O que queres? Tenho uma proposta. Um acordo. Desisto de tudo. Ficas com a custódia. Nunca mais te incomodo. Gonçalo franziu o sobrolho. Em troca de quê? 9.000 euros por mês. Estás louca? Pensa bem. É uma solução inteligente. Porque se formos a tribunal, vai ser feio para todos. Especialmente para ti. Tenho umas fotografias interessantes. Da tua empregada a sair daí de madrugada, várias vezes. Gonçalo sentiu um arrepio. Ela também tinha um detetive. Pensa na minha proposta. Tens uma semana. E desligou. Mariana apareceu à porta. Aconteceu alguma coisa. Ele olhou para ela. Pensou em todas as mentiras que Beatriz podia inventar, mas tomou a sua decisão. Nada de importante. Vamos ganhar. Ele nunca negociaria com a mulher que abandonara o seu próprio filho. Fosse qual fosse o custo. Na terça-feira, 6 dias antes da audiência, Mariana chegou ao escritório do Dr. Pereira. As mãos suadas, o estômago a dar nós. O advogado recebeu-a com gentileza. Vamos prepará-la para o que aí vem. Ele sentou-se à sua frente. A advogada adversária vai atacá-la pessoalmente. O seu salário, a sua educação, a sua família, a sua relação com o Gonçalo. Vai insinuar que você tem um interesse romântico, que está a usar o Diogo para subir na vida. Mas eu não quero nada disso. Eu sei. Mas o trabalho dela é fazer parecer que sim. Como deve reagir? Com calma e honestidade. Respire fundo, olhe nos olhos e diga a sua verdade. Ensaiaram durante quase 2 horas. No início, Mariana bloqueou, gaguejou, chorou. Não consigo. Mas o doutor Pereira insistiu. Consegue, sim. Prometo. Meia hora depois, ela estava um pouco melhor. As suas respostas eram mais firmes. Quinta-feira, segundo ensaio. Desta vez, foi melhor. Respondeu com mais confiança. Sábado, o último ensaio. Agora, as suas respostas eram quase automáticas. Está pronta, confirmou o advogado. Vai correr bem. Mariana queria acreditar nisso. Segunda-feira, véspera da audiência. Acordou às 5 da manhã. Quase não dormiu. Tomou um banho longo, prendeu o cabelo num coque simples. Foi ao armário. Olhou para as suas roupas de trabalho, mas não podia ir de uniforme para o tribunal.
Pegou na única roupa decente que tinha, umas calças pretas e uma blusa branca simples. Olhou-se ao espelho. Parecia outra pessoa, mais velha, mais cansada. Às 8, Gonçalo foi buscá-la. Tinham combinado ir juntos. Quando ela entrou no carro, ele viu o medo no seu rosto. Ainda há tempo para desistir. Nem pensar. Eu prometi. O caminho foi feito num silêncio pesado. Num semáforo vermelho, ele disse: Mariana. Amanhã, vai precisar de muita coragem. Mas eu sei que a tem. Ela olhou para ele, os olhos a marejarem. Estou com medo. Todos estamos. O importante é não deixar o medo vencer. Ficaram a olhar um para o outro. Por um instante, pareceu que ele ia dizer algo mais, algo importante, mas o sinal ficou verde. Chegaram ao Tribunal de Comarca de Lamego. Beatriz passou por eles no corredor, a advogada ao seu lado. Olhou para Mariana e sorriu. Um sorriso de quem já ganhou. Mariana sentiu o estômago dar um nó, mas manteve a cabeça erguida. Amanhã seria a guerra, e ela não ia recuar. Nos últimos dias antes da audiência, Gonçalo e Mariana passaram muito tempo juntos a preparar tudo. As conversas tornaram-se mais pessoais. Numa noite, Gonçalo cozinhou o jantar. Arroz, feijão, um bife. Comeram na cozinha, não na sala de jantar fria e imensa. Falaram sobre a infância, sobre sonhos antigos. Sabe o que eu sempre quis ser, disse Mariana. Educadora de infância, trabalhar com crianças especiais. Ainda há tempo. Com que dinheiro? Eu posso ajudar. Pagar-lhe a universidade. Os olhos dela arregalaram-se. Não posso aceitar. Por que não? O que fez pela minha mãe? Nada é demais. É um investimento numa pessoa extraordinária. Olharam um para o outro por tempo demais. Vemos isso depois da audiência, está bem. Noutra manhã, Diogo acordou a gritar de um pesadelo. Gonçalo correu para o quarto. O menino estava encharcado em suor, a tremer. Sentia a tensão na casa. Gonçalo tentou acalmá-lo, sem sucesso. Mariana apareceu à porta. Tinha acordado com o barulho. Posso ajudar? Gonçalo olhou para ela. Sabia das regras, mas o seu filho estava a sofrer. Por favor. Mariana sentou-se na beira da cama e começou a cantar baixinho. Aos poucos, Diogo acalmou-se. Adormeceu 15 minutos depois. Gonçalo e Mariana ficaram ali, a vê-lo dormir. Parecemos, começou Mariana, mas hesitou. Parecemos o quê? Ela abanou a cabeça. Nada. Uma tolice. Mas Gonçalo sabia. Ela ia dizer, uma família. E ele pensou o mesmo. No sábado, na véspera, a Dona Maria apareceu de surpresa. Vim falar contigo. Vais mesmo levar aquela rapariga para tribunal amanhã? A cidade inteira vai falar. Que falem, mãe. Não percebes? Esta rapariga está a usar-te, a usar o Diogo para chegar a ti. Ela não está a fazer nada disso. Então diz-me, estás apaixonado por ela? O silêncio foi a resposta. Meu Deus. É verdade. Vais casar com a empregada. Ser o motivo de chacota da cidade. Gonçalo levantou-se, a voz firme. Sabes, mãe. Prefiro ser o motivo de chacota feliz do que infeliz como tu sempre foste. Não vou ser como o pai. Eu não vou. A Dona Maria pegou na mala e bateu a porta ao sair. Mariana, que ouvira parte da discussão da cozinha, apareceu. Peço desculpa por causar problemas com a sua mãe. Você não causou nada. Ela é que tem de aprender a respeitar-te. Olharam um para o outro. Havia algo no ar. Pesado, por dizer, mas presente. Gonçalo deu um passo na direção dela. Mariana, eu preciso de te dizer. O telemóvel dele tocou, quebrando o momento. Era o advogado, com as últimas instruções. Quando desligou, Mariana já se tinha retirado para o seu quarto. O momento perdera-se. Mas haveria outro. Depois da audiência. Quando tudo acabasse, ele ia dizer-lhe tudo o que sentia. Terça-feira, 10 da manhã, Tribunal de Comarca de Lamego. Mariana e Gonçalo entraram juntos. Ele, de fato escuro, ela, com as suas calças pretas e blusa branca. O corredor estava cheio de gente. Mariana sentiu as pernas a tremer. Vai correr tudo bem, disse Gonçalo,
apertando-lhe a mão. Viram Beatriz, encostada a uma parede, a falar com a sua advogada. Roupas de marca, maquilhagem perfeita. Ao vê-los, sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Gonçalo. Mariana. Que bom ver-vos. Olhou Mariana de cima a baixo. Boa sorte, querida. Vais precisar. Entraram na sala de audiências. Era mais pequena do que Mariana imaginara. Uma mesa para a juíza, bancos de madeira de cada lado. A juíza, doutora Fátima Pacheco, uma mulher de 55 anos, cabelo curto, ar sério. Bom dia a todos. Podem sentar-se. O processo começou. A doutora Carla Esteves, advogada de Beatriz, levantou-se. Meritíssima, a minha cliente é uma mãe amorosa, forçada a afastar-se do filho por uma doença grave, uma depressão pós-parto que incapacitou. Procurou tratamento, e agora, recuperada, quer o seu filho de volta. Entretanto, o pai deixou a criança ao cuidado de pessoas não qualificadas, uma empregada sem qualquer preparação. É um caso de negligência gritante. Beatriz pegou num lenço, os olhos a brilhar com lágrimas ensaiadas. O doutor António Pereira levantou-se. Meritíssima, serei direto. A queixosa abandonou o filho aos 3 anos, logo após o diagnóstico de autismo. Não o visitou, não telefonou, não mandou um presente de aniversário durante 2 anos. Agora, que o pai fecha um contrato milionário, ela reaparece. Coincidência? Não. Interesse financeiro. Temos provas de negligência durante as visitas, gravações e testemunhas que provarão que esta mulher não quer o filho, quer a pensão de alimentos. A juíza assentiu. Vamos ouvir as testemunhas. Sandra, a ama, foi a primeira. Confirmou que Beatriz nunca visitara a criança em 2 anos. Mencionou a evolução positiva de Diogo, especialmente desde que Mariana chegara. Ela tem um dom com ele. A doutora Esteves contrapôs. Essa Mariana tem alguma formação? Pedagogia, psicologia? Não. Então por que é que cuidava de uma criança autista? Porque ela sabe. Teve um irmão autista. Sabe como lidar. Saber não é um diploma, senhora. A pediatra e a terapeuta seguiram-se, dizendo o mesmo. Diogo estava a melhorar, e ambas mencionaram Mariana. Beatriz começou a ficar nervosa. A juíza olhou para a sua lista. Próxima testemunha, senhora. Mariana Costa. Chegara a sua vez. Sentou-se no banco, as mãos a tremer. O doutor Pereira começou. Mariana, há quanto tempo trabalha para o Sr. Gonçalo? Há alguns meses. E o seu trabalho é? Limpeza. Mas também cuida do Diogo, não é? Ajude quando ele precisa. Como foi o vosso primeiro encontro? Mariana respirou fundo, lembrando-se dos ensaios, e falou com calma. Ele estava em crise, a bater com a cabeça na parede. Ouvi os gritos e fui ver. Cantei para ele. Ele acalmou-se. Porque cantou. Porque eu cantava para o meu irmão. Ele também era autista. E funcionava. Pode descrever o estado do Diogo quando ele voltou da primeira visita à mãe. Mariana olhou para Beatriz. Ele estava um farrapo. Roupa suja, cabelo emaranhado, cheio de arranhões. E os olhos dele? Estavam vazios. Como se ele tivesse desistido. Obrigado, Mariana. O doutor Pereira sentou-se. A doutora Esteves levantou-se. O momento da verdade. Aproximou-se lentamente de Mariana. Senhora Mariana Costa. Qual é a sua formação? 12º ano. Sem universidade, sem cursos técnicos. Nenhuma qualificação. Tenho experiência. Cuidei do meu irmão durante 5 anos. Experiência não é um diploma. Quanto ganha por mês? O salário mínimo. E o tratamento da sua mãe custa quanto? Mariana hesitou. Uns 2.700 euros por mês. Interessante. Como é que uma empregada de limpeza que ganha o salário mínimo paga uma conta de hospital de quase 3.000 euros? O Sr. Gonçalo ajudou a minha família. Ajudou. Que generoso. E por que faria ele isso? Por ser uma boa pessoa, ou porque a senhora oferece algo em troca? Objeção, gritou o doutor Pereira.
Aceite, disse a juíza. Mas a doutora Esteves não parou. Tem uma relação íntima com o Sr. Gonçalo. Tenho fotografias suas a sair da casa dele às 6 da manhã, várias vezes. Ele ligava-me quando o Diogo tinha crises durante a noite. Eu ia ajudar. Que conveniente. Crises noturnas. Quantas vezes aconteceu? Umas 5, 6 vezes. 5 ou 6 noites na casa do patrão milionário. E quer que acreditemos que não tem interesse, nem romântico nem financeiro, nele. Quer que acreditemos que não quer engravidar dele e garantir a sua vida. Mariana explodiu. As lágrimas que segurara, a raiva, a humilhação, tudo veio ao de cima. Eu amo aquele menino. Cuido dele porque ele precisa, porque mais ninguém conseguia. Porque quando eu cheguei, ele estava a sofrer, sozinho. Eu não quero o dinheiro do Sr. Gonçalo, não quero casar com ele. Eu só não quero que o Diogo seja abandonado outra vez pela mãe que o deixou quando ele mais precisava e que só voltou porque agora ele tem um preço. A sala ficou em silêncio absoluto. Mariana chorava, lágrimas de verdade, raiva de verdade. Beatriz estava lívida. A juíza levantou a mão. Já ouvi o suficiente. A testemunha está dispensada. Mariana saiu do banco a tremer. Gonçalo olhou-a com um orgulho e uma gratidão imensos. Pausa de 15 minutos, anunciou a juíza. Mariana correu para a casa de banho e desabou a chorar. Gonçalo bateu à porta. Mariana. Está bem. Estou. Só preciso de 1 minuto. Você foi incrível. Eu disse a verdade. Lavou o rosto e abriu a porta. Ele estava ali. Sem pensar, abraçou-a. Um abraço rápido, mas forte. Obrigado. Voltaram para a sala. A segunda parte ia começar. Era a vez das provas. O Dr. Pereira ligou o projetor. A primeira foto apareceu, Diogo, sozinho no quarto, com o tablet. Sábado à noite, 9 horas. A criança está sozinha em casa. Ao lado, outra foto, Beatriz, num bar, a rir com amigos. Mesma noite, mesma hora. Um murmúrio percorreu a sala. Objeção. Invasão de privacidade. Fotografias tiradas em locais públicos não constituem invasão, meritíssima, respondeu calmamente o doutor Pereira. Objeção negada. Mais fotos, Beatriz a comprar os brinquedos, as fotos falsas, e os talões da devolução no dia seguinte. E depois, a gravação. A voz de Beatriz encheu a sala. Depois meto numa clínica e pronto. Não preciso de o ver todos os dias. Silêncio de morte. Beatriz estava branca como a cal. A gravação foi peritada e confirmada como autêntica, disse o doutor Pereira, entregando o relatório à juíza. O advogado chamou a psicóloga infantil, doutora Paula Moraes. A criança apresenta sinais de stress pós-traumático após as visitas. Em casa, com o pai e a cuidadora Mariana, a criança tem uma evolução positiva. Meritíssima, disse o doutor Pereira, sei que é invulgar, mas peço que a criança seja trazida aqui. A juíza hesitou. Ele tem 5 anos e é autista. Não para testemunhar. Apenas para observar a sua reação. As crianças com autismo não mentem com o corpo. A porta abriu-se. A doutora Paula entrou, de mão dada com Diogo. O menino olhou em volta, desconfortável. Beatriz levantou-se. Diogo, meu amor, sou eu, a mãe. O menino olhou para ela e recuou, escondendo-se atrás da psicóloga, tapando os ouvidos. Anda cá, meu amor. Beatriz deu um passo. Ele abanou a cabeça. Não. Não. O som saiu com dificuldade, mas foi claro. Então, ele viu Mariana. Os seus olhos mudaram. Largou a mão da psicóloga e caminhou na direção dela. Mariana ajoelhou-se, de braços abertos. Diogo atirou-se para ela, abraçando-a com força. Disse ele. A palavra não saiu perfeita, mas todos ouviram. Mariana chorou, abraçando de volta. A cena dizia tudo. A juíza viu. Todos viram. Podem levar a criança. Pausa de 30 minutos. Quando voltaram, a juíza tinha a sua decisão. O silêncio era total. Após análise das provas, dos relatórios e dos depoimentos, os factos são claros.
A queixosa abandonou o filho. Durante as visitas autorizadas, a criança foi sujeita à negligência e trauma. O motivo da queixosa é financeiro. Assim sendo, indefiro o pedido de custódia. Mas, suspendo todos os direitos de visita até que a queixosa comprove tratamento psicológico por um período mínimo de 2 anos. A queixosa pagará as custas do processo, no valor de 8.000 euros. A marreta bateu. Caso encerrado. Beatriz explodiu. Levantou-se a gritar. Isto é uma injustiça. Você foi comprada. Essa mulher roubou-me o meu filho. Ela vai pagar. 2 seguranças agarraram-na. Larguei-me. Arrancaram-na da sala, aos gritos e insultos. A porta fechou-se. Silêncio. Gonçalo e Mariana olharam um para o outro. Tinham ganhado. Abraçaram-se com força. Conseguimos. Lá fora, o sol brilhava. Diogo esperava com Sandra. Ao vê-los, correu. Pai. Me. Abraçou-os. Acabou, meu filho. Acabou. Nos meses seguintes, a vida assentou. Diogo começou a dizer mais palavras, depois frases curtas. Quero brincar. Fica. Gonçalo contratou oficialmente Mariana como cuidadora de Diogo. Sandra ficou como governanta. A mãe de Mariana, com o cancro em remissão, veio passar um tempo na quinta. Gonçalo e Mariana aproximaram-se lentamente. 4 meses depois da audiência, numa noite de sábado, estavam no jardim. Mariana, estás feliz aqui? Muito. Eu também. E tenho a certeza de uma coisa. És a pessoa certa para mim, para o Diogo, para esta família. Tirou uma pequena caixa do bolso. Um anel simples e bonito. Mariana Costa, queres casar comigo? Ela ficou sem ar. Gonçalo, é. Tão rápido. Eu sei. Mas quando se sabe, sabe-se. Ela chorou. As pessoas vão falar. A tua mãe. Deixa que falem. Pensa nisso. Ela pensou. Falou com a mãe. Ele pediu-me em casamento. Dona Ana sorriu. E tu? Tu amas-o. Amo. E ele ama-te? Acho que sim. Então o resto não importa, minha filha. Uma semana depois, a resposta dela foi sim. Contaram a Diogo. Mi vai ser a tua mãe, para sempre. Ele pensou um pouco, depois sorriu. Mãe. Abraço. E, naquele abraço, a família formou-se. 3 meses depois, um casamento pequeno no jardim. Diogo foi o menino das alianças. Dona Ana chorou. Sandra também. Até a Dona Maria apareceu. Demorou meses até voltar a falar com o filho, mas quando viu que era sério, que Maria não fazia feliz, aceitou, ainda que a contragosto. 1 ano e meio depois, nasceu Benedita. Diogo adorava a irmã. Mariana começou a estudar pedagogia online. Gonçalo trabalhava menos, estava mais em casa. Beatriz apareceu uma vez no portão. Estava magra, mal vestida. Queria ver o filho. Gonçalo foi firme. Não. Diogo viu-a da janela, mas não a reconheceu. Virou as costas e foi brincar. Beatriz percebeu que perdera tudo. 3 anos e meio depois do casamento. A casa estava cheia de vida. Diogo tinha quase 9 anos. Falava com dificuldade, mas falava. Frequentava uma escola de educação especial em Santarém. Benedita era uma menina risonha. Num domingo de manhã, a família tomava o pequeno almoço no jardim. Gonçalo fazia panquecas, Mariana ajudava, a rir. Diogo punha a mesa, orgulhoso. Dona Ana trouxera um bolo. Dona Maria também lá estava. Era a avó, afinal. Até Sandra aparecia aos domingos. Eram todos uma família. Mariana terminara o curso. Trabalhava a tempo parcial na escola. Estava a realizar o seu sonho. A vida não era perfeita. Diogo ainda tinha as suas crises, as suas dificuldades. Mas tinha amor, segurança, uma família. À noite, no quarto de Diogo, Mariana cantava-lhe a canção de embalar. A mesma do primeiro dia. Gonçalo observava da porta. Nunca pensei ser tão feliz, disse ele. Mereces cada segundo. Diogo, quase a adormecer, murmurou. Amo-vos.
nós também te amamos, meu amor. E a câmara afastava-se, mostrando a família que se formara, não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor e pela luta.